O imperador Paulo I da Rússia. O imperador Paulo I não tinha uma aparência atraente. Baixa estatura, nariz curto e arrebitado. Ele sabia disso e podia de vez em quando brincar com isso. Certa vez ele falou: "Meus ministros, esses senhores queriam muito me levar pelo nariz, mas infelizmente para eles não tenho." Paulo I tentou estabelecer uma forma de governo que eliminasse as causas que deram origem a guerras, motins e revoluções. Mas alguns dos nobres de Catarina não queriam perder seus poderes e privilégios. Muitas vezes boicotaram as tentativas de mudanças no país. Antes de falarmos mais sobre Paulo I, gostaria de apresentar o nosso livro 100 mitos da Revolução Russa. O link para a venda está na descrição do vídeo. E agora, voltando ao nosso assunto, Paulo I nasceu em 20 de setembro de 1754 e morreu em 12 de março de 1801. Reinou apenas por 4 anos, mas deixou reformas importantes e fez um bom mandato. Foi coroado em 6 de novembro de 1796. Era filho de Pedro III e Catarina II. O destino deste imperador foi trágico. Foi criado sem pais, desde o nascimento foi afastado da mãe, a futura imperatriz, e criado por babás. Aos 8 anos, perdeu o pai, Pedro III, morto em um golpe de Estado. Em uma atmosfera de negligência por parte de sua mãe, foi removido à força do poder. Isso lhe causou uma grande desconfiança em relação aos nobres. Tinha habilidades brilhantes em ciências, línguas, assuntos estatais e militares. Ele era um grande simpatizante da disciplina militar prussiana, do período de Frederico o Grande. O reinado de Paulo I é frequentemente descrito como uma época de disciplina e treinamento militar. Ele lutou contra a negligência e peculato no exército e no serviço público. Seu assassinato foi a consequência de decretos que ajudavam os camponeses e prejudicavam os nobres, como o caso da corveia para 3 dias, as melhorias na vida dos servos e a volta dos castigos corporais para os nobres transgressores. O amor pelo Estado de Direito foi uma das características marcantes do caráter de Paulo I. Inteligente, atencioso, deu um exemplo de absoluta lealdade, esteve sob suspeita imerecida por parte da imperatriz-mãe, que desconfiava que o filho pudesse exigir o trono, que por direito pertencia a ele. Foi esse amor ao Estado de Direito que o fez criar a Reforma de Sucessão ao Trono, emitida em 5 de abril de 1797. Esta visava acabar com as regras confusas de sucessão ao trono, assim acabando com os constantes golpes de Estado. A partir desse momento, o trono seria herdado apenas pela linha masculina pelo filho mais velho. Uma mulher só poderia ocupar o trono e transmiti-lo aos seus descendentes se a linhagem masculina fosse encerrada. Paulo restaurou esse sistema de colégios e foram feitas tentativas para a estabilização da situação financeira. A reforma militar introduziu no exército um treinamento único. Estratégias de defesa foi desenvolvida, distritos militares e inspeções. Novos estatutos foram introduzidos na guarda, cavalaria e artilharia. Os direitos e obrigações dos militares foram regulamentados.
Os privilégios dos generais foram reduzidos. As reformas no exército causaram insatisfação por parte dos generais e da guarda. A reforma militar de Paulo I geraram grandes vitórias para a Rússia e deu origem ao exército que derrotou Napoleão. Ele estabeleceu ordem e disciplina, e isso foi aprovado pela sociedade. Os verdadeiros militares perceberam rapidamente que Paulo I era temperamental, mas fácil de lidar e tinha bom humor. Certa vez, Paulo I estava descontente com a formação militar em um desfile. Irritado, ele disse que o regimento não valia nada e deveria ser enviado para a Sibéria. De repente, o comandante do regimento vira-se para o regimento e dá ordem: "Regimento, marche para a Sibéria." O comandante sabia que Paulo I acabaria gostando dessa pegadinha e foi isso que aconteceu. Durante os 4 anos do reinado de Paulo I, foram emitidas 2.179 decretos, 42 decretos por mês. Foi proclamado o princípio: as receitas são para o Estado e não para o soberano. Foram realizadas auditorias a instituições e serviços governamentais. Quantias significativas foram recuperadas em favor do Estado. A emissão de papel moeda foi interrompida. A ênfase foi colocada na distribuição de terra aos camponeses. Durante seu reinado de 4 anos, foram concedidas terras a 600.000 pessoas. O banco de empréstimos foi estabelecido. Os mentores da conspiração foram os nobres de Catarina, liderados pelo conde Nikita Panin, e o governador militar de São Petersburgo, Piotr Alexeyevich Palen. Como sempre, o embaixador inglês Charles Whitworth ajudou ativamente os conspiradores, o que não é nenhuma novidade. Todas as revoltas e revoluções na Rússia têm participação dos embaixadores ingleses. Assim será com o embaixador inglês George Buchanan, na Revolução de 1917, que porá fim na monarquia. Em março de 1801, Paulo I soube da conspiração iminente. Em 11 de março, Paulo I convocou seus filhos Alexandre e Constantino à igreja da corte e exigiu deles um segundo juramento. Os conspiradores começaram a se apressar. No total, cerca de 60 dignatários e oficiais da guarda participaram da traição. Na noite de 12 de março, conspiradores bêbados invadiram o quarto do imperador. Atacaram-no e um deles quebrou a cabeça do imperador com uma pesada caixa de rapé. Foi anunciado que ele havia morrido de derrame. Os soldados da guarda que correram alarmados para o palácio não acreditaram em Palen. E assim acabou o curto mandato do jovem imperador Paulo. Sua herança foi um exército disciplinado e poderoso, que derrotaria Napoleão e marchariam orgulhosos até os portões de Paris. Se você quiser saber como a Rússia invadiu Paris, deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.